Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Frente a Frente Cast, um programa de entrevista que vai ao ar todas as quartas-feiras às 17h30. Aqui nos nossos episódios são abordados assuntos que são destaque na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Então quero pedir para você que, se você é novo por aqui, se inscreva no nosso canal para que você possa acompanhar os nossos conteúdos, e se você se inscrever no canal e ativar o sino de notificações, o YouTube vai te avisar e você poderá acompanhar na íntegra os nossos episódios. E eu tenho o prazer de dividir a bancada mais uma vez com o meu amigo e parceiro Dr. Ronaldo. Seja bem-vindo, Ronaldo. Bacana, Gercísio, obrigado. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Frente a Frente Cast aí. Tenho certeza que você já gostou do primeiro. Hoje, nosso segundo episódio, e para continuar a coroação com uma super convidada. O Gercísio já vai fazer a apresentação, mas fica ligado que hoje vem conteúdo de muitíssima qualidade. E obrigado, tamo junto, Gercísio. Tamo junto. Gente, olha, o assunto de hoje é importantíssimo e a convidada que eu tenho aqui, nós temos já uma história aí de alguns anos de parceria, de trabalho, enfim, uau. Nascida no dia 29 de 7 de 1960, na cidade de Trindade, Goiás. Ela tem 4 faculdades, e eu vou discorrer para vocês aqui. Ela fez jornalismo na Faculdade Unidas, no Lisboa, no Rio de Janeiro, Economia pela Unic de Cuiabá, Direito também pela Unic de Cuiabá e Letras pela UFMT, também de Cuiabá. Mora há 11 anos em Lucas, casada com Carlos Alberto Gomes. Nome: Alcilei Eva Souza Magalhães, mais conhecida no jornalismo, conhecida por todas as pessoas que a conhecem, muito carinhosamente chamam de Lei Magalhães. Lei, seja muito bem-vinda. É um prazer, é uma alegria, é uma honra para mim, o Ronaldo, poder trazer você aqui nos nossos estúdios hoje para enriquecer esse nosso assunto que vai ser tão importante. Poxa, obrigada, Gercísio, obrigada pela confiança, obrigada por me conceder também essa oportunidade de falar do meu trabalho, porque apesar de estar aposentado, o jornalismo, eu já nasci com ele na veia, então sempre foi o meu sonho, sempre foi a minha meta principal, e eu alcancei os mais altos níveis, né, do jornalismo. Então, para mim é muito gratificante falar para essa nova sociedade, essa nova forma de comunicação, o desenrolar, né? Eu nasci ainda no analógico, né? Até chegar hoje, né, ao digital. Então, muito obrigada mesmo pela oportunidade. A oportunidade é toda nossa. Ei, conta pra gente um pouquinho da sua história, da sua militância no jornalismo aí, quantos anos, onde você começou. Eu, na verdade, tive a primeira oportunidade nesse mundo de TV, contigo lá, foi que 2014, 2015, né? Queria que você contasse pra gente aí, para quem nos assiste, um pouquinho da sua história. Então, eu sou filha de uma família de 8 irmãos. Meu pai era militar, e por ele ser militar, ele trazia assim um pouco da rédea dura às filhas, né? Nós somos em 4 meninas. Mas, realmente, quando eu falei que eu já nasci com jornalismo no sangue, isso é de verdade mesmo. Eu lembro que quando eu era pequenininha, a gente fazia aquele telefone com as latinhas, vocês sabem? E eu colocava minhas irmãs de castigo para elas ouvirem o que eu falava da vizinhança. Então, eu estava fazendo um jornalismo infantil, você está me entendendo? Certo. Então, a comunicação realmente sempre foi uma coisa muito da minha personalidade, do meu modo de ser, e a minha escolha de vida sempre foi a comunicação. Então, por meu pai ser militar, né, eu já na adolescência, porque quando eu fiz o meu primeiro curso eu era ainda adolescente, tinha 17 anos, sim. E ele não concordava, porque por ele ser militar, ele achava assim, que toda mulher jornalista, naquela época, ela tinha um comportamento muito liberal. Sim. Certo? E eu tentava convencê-lo que não. O fato de eu ser jornalista, de eu almejar isso, não significava que eu deveria mudar os meus parâmetros morais. Você está entendendo? Graças a Deus que deu tempo de eu formar, provar para ele que realmente eu queria exercer jornalismo sério. E ele pôde acompanhar boa parte, né, do meu começo. Depois, é claro, ele veio a falecer, mas ele
nos últimos tempos já de vida, ele deixou bem claro que se ele pudesse, ele ensinaria para os meus filhos o quanto um comunicador responsável é necessário para o mundo. E isso aí eu não esqueço jamais essas palavras, sabe? Eu sempre procurei ser muito responsável. Ronaldo, muito prazer. Eu tô falando só olhando aqui pro exercício, mas é o hábito mesmo. A gente, sabe, parece que o olho dele é uma câmera, aí eu fico olhando ali diretão. Mas muito prazer te conhecer. A gente conversou aqui, né, nos bastidores e eu já tô gostando de você. Que coisa boa, que coisa boa. É sempre importante isso e a gente só tem uma primeira chance de causar uma boa impressão. Então, eu fico feliz que eu causei uma primeira boa impressão. Então, tá legal. Já tava até falando de mercado de investimento, de moeda, tudo, mas é um outro assunto. Merger, é um outro podcast, né? Mas é para outra hora. Claro. Claro, e eu também já vou confessar que é importante a gente sempre falar isso e eu acredito que isso é uma questão de ética, é uma questão de coerência. Eu sempre falo, a ética nada mais é que ser coerente. A gente não combinou nada antes, não tem nada aqui, a gente é um programa de entrevista, a gente sempre pode falar ao natural, bem tranquilo, bem sossegado, mas é importante porque a gente estava conversando e você tem esse viés da questão de economia, né? Tem, eu fiz o curso, que como você... E eu não fiz o curso, mas eu vivo isso. Eu sou formado em Direito também, mas fiz um MBA e uma pós-graduação em Economia, e o quanto que isso se complementa com todo e qualquer assunto que a gente venha falar. Então, eu queria falar com você. Que bom. O Gessis me perguntou sobre o desenvolvimento da minha carreira, e quando eu falei que o jornalismo primeiro é realmente uma coisa muito séria, todos os cursos que eu fiz, outros cursos superiores, foi justamente para que aumentasse o meu conhecimento, que eu tivesse facilidade, né, e maestria na hora de discorrer sobre alguns assuntos. Então, a economia, apesar de eu ser péssima de matemática, sempre fui, na área realmente de matemática, foi um complicador para mim, mas o que eu gostaria era de entender como funciona a economia e tentar passar com facilidade para quem me ouvisse na televisão ou quem lesse as minhas matérias de jornais. E o direito, idem. O direito, eu não concluí, eu fiz só 6 semestres, né? Não concluí, mas eu queria entender o desenrolar, as entranhas dos poderes no nosso país, dentro, inclusive, da visão de Rui Barbosa, que vem lá de trás. Né? Quer dizer, a gente conhece a visão de Rui Barbosa, mas que tem uma mudança enorme, né, no decorrer do tempo. E aí eu fiz o direito, quando eu vi que chegou ao 6º semestre, já me senti, né, com conhecimento suficiente. Só tinha agregado, nunca quis exercer, né, como advogada, não tive necessidade. Cheguei a fazer um teste-prova, não sei se já ouviu falar, o teste-prova da OAB. Que não é que ela te dá o direito de você exercer, mas é um teste prova para você medir seus conhecimentos. Né? Então, aí eu fiz o teste prova, passei, claro, eu nem era formada, né? Mas passei, eu tive muita facilidade nisso. Mas realmente não era uma carreira que, sabe, que me enchia de alegria, sabe? E eu também, questões morais também, eu ficava pensando, meu Deus, se você é advogado, você não pode negar a justiça a quem te procura como advogado, né? Isso, inclusive, é proibido, né? Você negar a justiça, você como advogado. Falei assim, mas vai ter gente que eu não vou ter coragem, por exemplo, de defender. Eu nunca defenderia, por exemplo, um estuprador, sabe? Um pedófilo. Um serial killer, entendeu? Então, eu não teria espírito humano, sabe, assim, lá dentro da minha alma, para defender esse tipo de pessoa. Então eu falei assim, não, o direito não é a minha praia. Com o jornalismo eu acho que eu consigo muito mais mudar aquilo que eu quero, não mudar o mundo, mas mudar o mundo de algumas pessoas. E se eu mudar o mundo de algumas pessoas, elas vão replicar isso e vão mudar outros mundos e assim a gente contribui. Mas só pegando um gancho teu aí. Eu acho isso... Eu hoje acesso. Porque hoje mudou bem. Já quebrou muita barreira. Se tinha muito antigamente, você
forma nisso, você tem que exercer, você é formado, onde já se viu. Você fez a tua graduação com um objetivo. Quando você atingiu aquele teu objetivo, tá tudo bem, você concluiu aquilo que você queria. Isso para mim significa maturidade, uma pessoa com autoconhecimento e uma pessoa muito decidida da vida. Ou seja, você tem as rédeas da tua vida e você pegou nas rédeas e falou, eu vou conduzir minha vida. Você não vai estar à tona de muitas pessoas que vão querer falar para você o que você precisa fazer. Porque existe inclusive é algo que eu tenho observado em alguns, e daí, Gercísio, eu vou fazer uma pergunta para a Lei e vou englobar uma outra, que eu tenho certeza que você vai agregar muito e vai tirar uma dúvida minha, que eu acredito que vai esclarecer para os nossos ouvintes e seguidores aí. Entender na tua visão o que é ser jornalista. O que é ser jornalista? E aqui o exercício também pode engrandecer isso, e também que você desse uma pincelada para você fazer o jornalismo do jeito que o jornalismo precisa ser feito. Primeiro, você precisa saber o que é ser jornalista para fazer o que é ser feito. Porque é a questão da comunicação, e nós estávamos falando antes no exercício, numa outra reunião que a gente estava. A grande maioria das vezes que nós falamos para outras pessoas, nós estamos falando de nós mesmos. Verdade. É um desafio, eu acredito que isso para um jornalista ele tem que se abster, tem que... Claro, não é um robôzinho para você rarrar um fato. O cara pegou... Não é isso. Mas também de você saber até que ponto a tua opinião, tal. Eu queria que você discorresse, porque é uma curiosidade minha, porque deve ser um exercício, uma dificuldade. Eu imagino, eu como jornalista, eu acho que eu teria muita dificuldade. Porque como eu sou uma pessoa de opinião forte, eu acho que eu iria dar a minha opinião. E tem certos momentos que a opinião não é bem-vinda. Aquela hora é só para evidenciar um fato. Como que é isso? Se tu puder explicar para mim. Então, eu vou falar então dentro da minha ótica o que é ser jornalista. Então, o jornalista ele é um observador e narrador de fatos. Por quê? Quando você quer contar para a sociedade algum acontecimento, você tem que observar. E quando você observa, você tem que observar por todos os ângulos, porque toda a história tem dois lados, né? Então, por isso que o jornalista tem que ser primeiramente, prioritariamente, um observador. Juntando os conhecimentos, a coletânea de coisas que ele tem sobre determinado assunto, aí ele se torna um narrador. Ele vai narrar para a sociedade aquilo que ele viu e ouviu, entendeu? Por isso que uma das funções mais importantes do jornalismo é a reportagem, é o repórter. Por quê? Porque realmente ele está reportando o que ele viu para a sociedade. Para mim, essencialmente, se uma pessoa que se diz jornalista não conseguir ser um repórter, ela não é jornalista. Porque ela não está conseguindo passar, sabe, o que realmente ela observou, o que realmente ela sentiu do assunto, entendeu? Quando eu falo sentiu, é a linha tênue entre a opinião e a neutralidade. Perfeito. Tipo assim, posso dar um exemplo? Tipo assim, você vai, por exemplo, ver uma matéria sobre um assassinato. O que você chegou lá? Você tem que a polícia prender alguém, né, em flagrante, e existe a vítima, né? E você se comove com a história da vítima, né? Esse é o sentir. Você se comove com a história da vítima e logo você passa a ter uma aversão pela pessoa violenta, né? Pelo violentador. Essa é a linha tênue. Até que ponto você deve levar esse seu sentimento para a matéria que você vai fazer? Isso aí. Essa é uma dúvida que eu tenho, que é uma habilidade muito grande. Tem que... Que é igual você mesmo falou. Na tua visão, é uma linha muito tênue. Então aí que exige uma habilidade, que é onde eu acredito que vai começando a separar alguns profissionais. Tudo isso que eu estou falando, Ronaldo,
com base naquilo que eu vivi como jornalista. O meu tempo de estudo, o desenvolvimento da minha carreira. Isso eu estou falando com base nisso, o que é completamente diferente do que acontece hoje em dia. Mas depois a gente vai chegar nesse ponto. Sim, vamos? Sim, vamos. Então, para que o jornalista, o verdadeiro jornalista, ele consiga ultrapassar essa linha tênue, ele é um observador do fato, ele é um investigador. Como que ele seria, por exemplo, um investigador nesse caso aí da pessoa que foi assassinada, coisa e tal, e que tem o IBU preso em flagrante? Conhecer, por exemplo, um vizinho, conversar, não é inquirir, conversar. Você passa a ter uma noção melhor de quem era a vítima e de quem é o violentador. Se você tem uma noção melhor, tem como você manter a neutralidade. Para aí, quem morreu não era tão santo e quem violentou também não era tão diabo. Entendeu? Então, se isso for seguido à risca, o jornalismo tem 90% de chance de não errar, sabe? De não errar. Errar na informação e não na formação de opinião. E que é uma outra dúvida muito grande que existe hoje em dia na sociedade, é que o jornalista é um formador de opinião. Não é não. Ele não é não. O jornalista, não. O comunicador é. Porque são duas pessoas distintas, dois profissionais distintos. O jornalista, ele só reporta aquilo que ele viu, separando essa coisa de sentimento. Espectador. Isso, fazer a minha opinião. Aí sim, a pessoa está formando opinião com base no que ela viu, entendeu? Agora, isso pode ser manipulado, também pode, né? A gente sabe que pode. Mas esse é o papel do jornalista. Já o comunicador, o que é que se compreende comunicador? É qualquer pessoa que faz aula mestra, que faz uma locução de rádio, que fala na sala de aula, um palestrante, uma pessoa que hoje, o profissional está bem difundido isso hoje, né, dos podcasts, né? Ele não é um jornalista, mas ele é um comunicador. Então, a diferença enorme é essa. O comunicador, ele forma a opinião, porque ele diz: eu acho que o Gercísio é uma pessoa muito honesta, por isso ele está preparado para o mercado de trabalho, ele é desenvolto. Eu estou o quê? Formando a opinião. Sim. O jornalista não. O jornalista vai falar quem é o Gercísio Durici, sabe? Gercísio, nascido, ligar tal, formato tal, peso tal, altura tal, característica tal, asma, não sei se é uma pessoa aplicável, nada. Você vai essas coisas, é feito um bom profissional ou não, entendeu? Eu queria pegar um gancho. Queria pegar um gancho. Eu estive lendo uma. Aliás, eu vi uma live de um jornalista de Sorriso, no mês passado, que houve um assassinato de duas moças. Elas foram assassinadas, perto de Matagal, lá com 2 tiros na cabeça. E elas estavam as duas amarradas com as mãos, os pés, né? As mãos para trás e amarradas os pés também. Aí eu vendo lá, ler os comentários ali, né? Deus contra a violência. Ai, que crueldade. Ai, que não sei o quê. Ai, que não sei o que lá. E aí eu entrei nisso que você acabou de comentar, que você, na sua opinião aí, eu queria já que você escorresse também. Nós, o jornalista de verdade que reporta um fato que aconteceu, ele tem que ouvir sempre os dois lados. Sempre. E por que elas estavam ali? O porquê que levaram elas ali para cometer tal ato tão cruel? Com quem que elas se envolveram? Sabe, elas eram... Porque uma pessoa que trabalha, honesto, da sociedade, que não busca esse tipo de caminho, ninguém vai chegar, botar uma arma na sua cabeça e levar no mato, a vestir na cabeça. Não, isso não vai acontecer. Alguma coisa tem. Então, isso que você falou foi importantíssimo, que o jornalista realmente ele precisa ser um investigador, né, de fato, para que não deixe a emissão dele, o sentimento dele, aflorar ou reportar mais do que realmente o fato que aconteceu. Eu gostei muito do que a Lei falou, que é a questão do jornalismo, o reportagem. Eu acho que aí o jornalista está fazendo a essência dele, que é o reportar, que isso pode causar um repúdio muito grande. Por quê? Pegando esse fato que você deu, cara, você não sabe a circunstância que levou aquilo, etc. Mas, ao mesmo tempo,
nós não estamos falando que, independente da circunstância, nunca nada vai justificar um crime. Só que depende do ponto de vista que vamos falar assim, comunicador, porque essa pessoa não está fazendo jornalismo, ele está comunicando e com uma opinião muito forte, vai retratar, vai causar uma revolta, e eu vejo muitas vezes uma revolta na sociedade, como os jornalistas fazem essa reportagem ou fazem esse jornalismo sensacionalista. Igual a gente vê, vamos falar numa mídia, vamos deixar ela maior, numa mídia nacional, nada vai justificar o excesso. Nada. Entende o que eu vou falar? Nada vai justificar o excesso. Mas se você... Nem a animação. Mas se você vê, na grande maioria, gente, parece que os policiais do Brasil são... Me perdoa a palavra, mas são os demônios. Meu Deus, aonde ele já se viu fazer... Eu fico indignado pelo Deus. Tipo assim, a polícia subiu o morro, lá no Rio de Janeiro. Subiu o morro, morreram 4, 5 bandidos, mas não morreu nenhum policial. Quer dizer, não morreu nenhum policial, tá passando aquela ideia de, poxa, uma briga morre-se dos dois lados. Tem isso, não é, João? Quando eu falo para vocês também dessa questão da linha tênue, uma situação que é muito comum aqui no nosso país. Por exemplo, assim, o MST. O MST invade propriedades, né, se aposta dela ali, entendeu? Às vezes, esses poceiros, né, esses trabalhadores sem terra, eles provocam uma violência enorme na matança de animais, sabe? A expulsão dos donos da terra. Aí, você cai naquela, né? Meu Deus, eles são sem terra, são trabalhadores, são humildes, não tem para onde ir. Eles têm direito à terra. Tá, mas e o proprietário? O proprietário, ele trabalhou, ele conseguiu o dinheirinho dele, ele comprou seu pedaço de terra, você tá entendendo? Ele criou seus animais para depois vir outra turma e invadir. Estava cumprindo os requisitos legais, que é ter uma terra produtiva. Essa é a parte da opinião. O repórter, um jornalista, como vai mostrar isso? Que um grupo de sem terra invadiu uma terra que pertencia a fulano e ciclano. Fulano e ciclano plantavam ali soja, arroz, né? Criava pouquinho, galinha, entendeu? Mas esses trabalhadores sem terra, a origem deles é do Nordeste, que é de uma população muito pobre, sabe? Muito carente de educação, né? Então, você viu que você mostrou o panorama completo. A situação do proprietário e a situação do trabalhador sem terra. Agora, quando você fala do trabalhador sem terra que entrou, matou o gado, sabe, atirou contra os proprietários, aí é bandidagem. O repórter, o jornalista, tem que ter essa noção. Sim. Que é o problema social, que é o trabalhador sem terra, entendeu? E o que é o proprietário, um grande latifundiário, sabe? Quando você faz esse parâmetro trabalhador e latifundiário, está ali com um monte de terra sem produção nenhuma, você está passando para o texto que, olha, a situação é essa. Tem um monte de trabalhador sem terra carente, que realmente precisa de um pedaço de terra para desenvolver a agricultura familiar, e tem ali esse latifundiário que dá um montão de terra para fazer especulação. Aí a decisão é sua do que você vai achar, do especulador e do trabalhador sem terra. Agora, quando você fala, esse grupo de trabalhadores sem terra entrou na terra de fulano, sabe, matou o gado, atirou contra os proprietários, aí você está falando de uma quadrilha, sabe, de bandidos, sabe? Essa é a informação que você está passando, mas você está passando de forma fidedigna, você está passando aquilo que realmente você viu e que aconteceu, é o fato, entendeu? Então, se eu entrar numa matéria dessa e eu falar, olha, apesar dos trabalhadores sem terra usarem de armas e provocarem a violência, essa é uma forma deles lutarem contra a injustiça que existe no campo, coisa e tal. Aí você está formando opinião. Sim. Não é papel do jornalista. Pode ser papel de qualquer uma outra pessoa, menos a do jornalista. É a tal do negócio. Quando você é responsável por transmitir uma notícia versus você ser responsável por dar a sua opinião. É muito diferente. Na minha opinião, mas porque as pessoas não, primeiro, a maioria e você fazer um julgamento,
é muito importante porque, primeiro, é igual você falou, passa o cenário, o panorama geral. Que muitas das vezes, até o próprio jornalista raiz, não consegue. Porque o cara tem que contar uma história que está lá acontecendo há não sei quantos dias e a gente sabe que existe tudo e no programa o cara fala, essa matéria tem que ser em 2 minutos. O cara vai ter que resumir o resumo do resumo. Que tirar uma opinião do resumo. Fica muito mais difícil. Então é algo muito delicado. A gente vai trabalhar numa linha muito tênue. Mas também, do contrário, é muito importante que quando você consegue separar e ficar nessa linha tênue, você leva para uma massa uma informação que está acontecendo e deixa a população com os seus conceitos, com as suas crenças, com as suas emoções, tomarem as decisões e formarem as suas opiniões do jeito que elas quiserem. Então é muito importante essa questão do jornalismo bem feito também. Igual você falou que sempre tem os 2 lados da moeda, os 2 lados da versão, sempre tem, do mesmo jeito que do jornalismo também. Eu vejo os jornalistas fazerem um trabalho espetacular. Nossa, eu mesmo acompanho uns que fazem jornalismo, principalmente de notícias macroeconômicas do mundo, que eu falo, cara, eu posso escutar o que esse cara diz em 5 minutos, de forma que eu tenho confiança. Eu tenho 4, 5 jornalistas que eu confio mesmo na informação que eles trazem. Porque é informação de credibilidade, é verdade. Sem opinião. Está acontecendo isso, chanceler chinês sentou com o premier britânico para discutir isso. Ah, mas o mundo acha. Não quer saber o que o mundo acha. Ele narra os fatos, aí cabe a eu que estou trabalhando no mercado financeiro interpretar a pauta da reunião será água, ema e microfone. O que isso pode impactar? Aí deixa eu fazer o jogo. Mas o jornalista trouxe que eles estão lá reunidos para isso, para aquilo. Hoje em dia, por exemplo, assim, já está bem difundido um outro aspecto de jornalista, não do jornalismo, mas do jornalista, que é o jornalista comentarista, né? Hoje, para ser comentarista, não precisa necessariamente ser jornalista. Aliás, meu Deus do céu, como tem comentarista, né? Como tem. Uns com menor qualidade, outros com maior, uns com análise mais boba, outros com análise mais profundas. Mas existem muitos comentaristas. Só que o jornalista, quando ele se torna comentarista, eu acho que ele vai com um adendo a mais, sabe? Por quê? Porque ele traz a gama de conhecimento dele, do que é o comportamento, né, textual de um jornalista, sabe? E aí ele comentar em cima desses fatos. O que não pode... Nos dias atuais eu vejo muito isso, é o jornalista tá atuando, ora como comentarista, ora como repórter. Sabe, perde um pouco o sentido. Eu vou falar, por exemplo, de alguém que eu conheço, né, que é o Trindade, que trabalha na Jovem Pan e participa do programa Os Filmes dos Is. Ele é um excelente jornalista. Mas, se você perceber, ele separou, sabe? A atuação dele como jornalista e a atuação dele como comentarista. Hoje em dia, ele trabalha com a Jovem Pan apenas comentando o que ele vê, o que ele assiste, o que ele ouve. Ele não reporta mais. Você tá me entendendo? Ele comenta que alguém reportou. Justo, entendeu? Do que ele ouviu, do que ele viu. Então, ele é um jornalista comentarista, mas ele separou muito bem essas duas facções, entendeu? Do conhecimento. E eu acho isso muito interessante, porque a partir do momento que numa hora eu sou jornalista, eu tô ali como repórter, eu tô como editora do caminho, aí depois eu virei comentarista, sabe? Meia hora depois eu deixei o jornalismo de lado, aí eu virei comentarista. E aí eu vou comentar as matérias que agora há pouco eu mesma fiz. Perde o sentido, perde a confiabilidade. Vou dar um exemplo. Vocês conhecem a Catanhede? Da Globo News. Eu tô falando porque ela é uma das mais conhecidas, né, do campo jornalístico. A Elaine Cantanhede, ela é a jornalista, porque ela está levantando a matéria, está assando a matéria como apresentadora,
Aí depois ela vira comentarista de um outro programa, que é também na Globo News. E aí na hora que ela vira comentarista, ela comenta o que ela já fez. Então ela está formando opinião em cima do trabalho dela. Mas o trabalho dela não deveria formar, ela não deveria emitir opinião, porque ela atuou como jornalista e não como comunicadora. Então assim, o jornalismo hoje é complexo, sabe? Complexo. E eu julgo sim, porque eu me esforcei lá atrás para estudar, para ter muito conhecimento. Ralei muito, realmente ralei muito. Eu sou bem aquela história da pessoa que comeu ovo frito por 2 anos, sabe? Que meu pai não podia ainda bancar a faculdade para mim. Eu tinha que trabalhar no banco pela manhã, à tarde eu ia para a faculdade e não sobrava dinheiro suficiente para ter uma vida boa. A vida era sacrificada mesmo. E aí depois disso, que graças a Deus eu sempre fui muito bem sucedida na minha profissão, sempre fui muito valorizada, né? É claro que também procurei ter uma base enorme para eu desempenhar bem o meu trabalho. Então, você entende? Não tem como você enxergar de uma forma diferente o jornalismo de hoje. Não, é que tem um detalhe. E eu julgo sim, sabe? Eu anotei jornalismo, economia, direito e letras. Então, estou falando de você. Você tem profundidade para falar desses assuntos. O que eu vejo antes, esse jornalista / comentarista, é que o cara, além dele se confundir nisso, ele quer comentar algo que ele é raso. Também E formar em opinião. Também tem essa. Você tem profundidade para nós vir aqui transformar agora esse podcast. Parou tudo, vamos falar de economia. Pô, você se formou, você tem profundidade no assunto. E até hoje eu procuro estar muito atento. Tipo, eu não sou investidora, mas se alguém me perguntar... Agora eu vou fazer o papel contrário. Ronaldo, agora você é o entrevistado sobre jornalismo. Sabe o que eu vou falar para você? Vou me abster. Eu sou raso. Só que as pessoas, pela audiência, eu vou começar a falar sobre jornalismo. As pessoas querem ser comunicadores, formadores de opinião de algo que elas são rasas. Esse é o problema, porque hoje o limite está com o holofote, eu preciso ter audiência. Então eu vou falar, é igual, você pode... Ronaldo, você tem bastante conhecimento? Tenho. Só que em muitos eu sou raso. Eu vou dar a minha opinião. Ronaldo, agora conceitua isso. Não sei. Você quer falar sobre comportamento humano e sobre finanças? Aí nós vamos passar do pré-sal, porque aí eu vou na profundidade. Em outros assuntos eu não vou. E eu vejo as pessoas querendo passar profundidade em algo que eles são rasos. Que aí vem um grande problema. E pior que isso, se essa pessoa for uma grande formadora de opiniões, que daí vem igual você estava comentando do podcast, aonde ela atinge milhões e milhões de pessoas formando opinião de um assunto que ela é rasa. E as pessoas, você pega hoje em dia, por que é tão importante? E eu convido você, jovenzinho, a escutar que quem tem experiência. É verdade. Entendeu o que é jornalismo e entendeu o que é comunicação, que hoje os jovens, muitos, não sabem essa diferença do jornalismo para o formador de opinião, para o comunicador, que, igual você falou, hoje o cara abriu a câmera do celular, fez um vídeo, não, ele é formador de opinião. Tu quer ver se essa pessoa souber fazer uma dancinha e falar alguma coisa depois. São milhões de pessoas vendo. E aí, esse é o grande problema. Inclusive, recai a responsabilidade de você direcionar uma nova geração. Tipo assim, ó. Esses dias eu ouvi o Felipe Neto dizendo que ele é jornalista. Ele se sente jornalista porque ele fala no canal do YouTube e ele repassa notícias, ele dá informação. Então, assim, é uma confusão enorme, sabe? Tipo, não, ele não é jornalista, não é mesmo, sabe?
nem pelo comportamento, nem pela formação, nem por nada. O Gercísio, no começo, na hora que eu cheguei aqui, ele perguntou, né, se eu achava importante ter a formação como jornalista. Eu disse que não, você tem que ter uma formação textual, produção de texto, porque o jornalismo desenvolveu técnicas que são apropriadas para você alcançar os públicos. Então, quando você fala para o público da televisão, que você fala a linguagem mais universal, que alcance desde a dona de casa, né, até o ministro do STF. Ou seja, o seu nível de conhecimento tem que levar uma mensagem que seja compreendida por esses dois públicos, né? O menos aculturado e, né, o mais intelectual. Então, como é que vai dizer para mim que o Felipe Neto é um jornalista? Não é. Não é. Só que ele tem milhões de seguidores. O público dele, logo mais no início, né, era muito maior no público infantil. Quando eu falo infantil, é infantil mesmo, de 7, 8 anos para cima. Hoje em dia que a gente já tem um ângulo maior de adolescentes. Mas é uma nova geração. E ele mudou todo o sistema de pensamento dele, de opinião, entendeu? Porque era mais necessário neste momento. Então você vê, lá atrás ele descia o pau do Lula, né? Hoje ele é amicíssimo do Lula. Só que hoje ele está passando essa ideia política que ele desenvolveu, né? Mais virada para a esquerda. A opinião dele. É a opinião dele. Para milhões de jovens. Milhões de jovens. Então, sinto muito, Felipe Neto não é jornalista. Ele é mais um influenciador. Ele é um comunicador, sabe? Ele pode explicar que ele se comunica e infelizmente, ele também aprendeu com uma certa maestria a forma de prender o adolescente. Aprender a atenção do adolescente. Que esse é o maior perigo da informação. Se você tem um domínio sobre ela e tem um domínio sobre essas pessoas para quem você está falando, realmente É poder. absurdo, entendeu? De mudar o futuro das pessoas, entendeu? Da nação. Olha, você pega, por exemplo, assim, na Segunda Guerra, né? Churchill, ele tinha uma forma de pensar que ele achava que era o melhor para o mundo ocidental. Ele teve que convencer as pessoas que aquela era uma forma correta. No outro lado, o do bigodinho, estava fazendo a mesma coisa, só que para o outro lado. Justamente. O mundo ocidental não só absorveu, como entrou na luta junto com o Churchill, né? E conseguiram ter uma vitória sobre o nazismo. Você está me entendendo? Conseguiram. Então, você está vendo como uma opinião, uma informação pode mudar o futuro de uma nação, de uma geração inteira, entendeu? Porque Churchill mudou, com a sua opinião, a geração de toda a Europa, de todo... Enfim, falou, é mundo ocidental. Grandioso até hoje. É mundo ocidental, foi Churchill, entendeu? Agora, infelizmente, tem também a raiz do mal, né? Ainda existem pessoas que desejam o nazismo, você está entendendo? Mas graças a Deus que o mundo ocidental se livrou disso e desenvolveu essa nova mentalidade de sociedade. Então, sociedade mais capitalista, porém mais justa, né? Que ela dá oportunidade para todos. Se você trabalhar e você tiver afim, que você tiver vontade, você chega onde você quer chegar. Mas se você não tem, você vai ser eternamente aquilo que é e pronto. Então, você entendeu como muda toda uma geração, entendeu? A opinião. Uma pessoa. Churchill de um lado, né? E o nazi do outro. É que a gente tá até evitando de falar o nome desse cara no ar. Porque estão derrubando tudo quanto é de podcast que fala de nazismo. Eu comecei, não, tem alguns nomes aí. Que a gente tá falando de corte, né? É isso aí. Tem que ser mesmo. Tem que ser bigodinho, tem que ser careca, tem que ser algumas outras coisas. Verdade. Vamos para o intervalo? Vamos. Nós vamos com um rápido intervalo, não saia daí. Antes disso, antes de nós ir para o intervalo, quero pedir para você, mais uma vez, se você não é por aqui, se inscreva no canal e acompanhe, ative o sino de notificações, dê sua opinião, deixe seu like, que isso é importante para nós. E se você tiver uma sugestão de pauta, também pode entrar em contato com a gente, que nós iremos com certeza trazer aqui dentro de nossos programas. Nós voltamos já.
Estamos de volta no Frente a Frente Podcast, no nosso encerramento em 10 minutinhos. Vou pedir para você que você se inscreva no canal, ative o sino de notificações para você poder assistir na íntegra todos os nossos episódios. Daí, para nós ir para a nossa parte final, como que você... Me permita perguntar. Como que você vê hoje... a gente vê um jornalismo de muita parcialidade, de muita formação de opinião, de muita... você pagou, eu falo bem, você não pagou, eu não falo. Está totalmente fora do conceito de jornalismo, né? Tá. Agora a história do pagou e não pagou, isso existe desde sempre, gente. Não adianta a gente ser hipócrita, vai dizer... Tapar o sol com a peneira. Eu fiz um jornalismo puro, eu trabalhei em emissora, sabe? E órgãos de imprensa que era independente. Não existe isso. Ou é um nada ou é outro mesmo, e se pagar, parabéns sim. A diferença está no comportamento dos profissionais. Quando eu falo no comportamento você se formou para quê? Entendeu? Eu coloquei um objetivo na minha vida. O meu objetivo era realmente, com o meu trabalho, entendeu? Tentar mudar o mundo. Com todos os tropeços e erros que nós temos como ser humano, claro, eu também errei, tive erros enormes, né? Porque eu me envolvia emocionalmente com algumas situações, eu vou mandar para vocês, até para vocês colocarem aqui, que essa minha trajetória desse período que eu era muito emotiva, que eu me envolvia muito emocionalmente com os casos. Certo. Eu soube gente de suicídio, eu ajudei a apagar incêndio, eu fui chamada para esse refém de bandido, golpe no marido até lembra. Eu não queria deixar eu indo e ele me segurando, sabe? Porque o bandido queria eu como refém para poder negociar com a polícia, por eles não serem mortos, coisa e tal. E aí eu invadi essa minha casa, eu apanhei do porteiro, porque eu vi uma senhora tendo uma criança bem na frente da Santa Casa e estavam em greve, né? Os médicos estavam em greve, mas chegou um ponto tão desumano que deixou a mulher parindo ali na frente da Santa Casa. Aí eu deixei, realmente naquele momento eu deixei de ser a jornalista para ser a jornalista emotiva e fiz um arregaço lá na Santa Casa para que atendessem a mulher. E como eu era uma repórter de TV, claro, eu era muito conhecida, né? O meu alcance ia bem mais longe, né? Se tratando de opinião pública. Então, meu Deus do céu. Sabe que às vezes assim, eu começo a olhar para trás, dá um pouquinho de vontade de chorar, sabe? Porque apesar de você saber que sempre existiu a compra da informação, né? Um lado e outro da história financeira, econômica das empresas, mas você procurava desenvolver ser um jornalista de verdade. Certo. A empresa era uma coisa à parte, sabe? Eu, por exemplo, eu sempre cobri a área de economia e política. No meu começo de carreira, que são esses casos que eu contei para vocês, que eu me envolvia, né, emocionalmente, foi o pouco tempo que eu fiz a gente chama de geral, né, o caderno de cidades. Quando eu falo caderno, para poder entender que é a editoria de cidades. Eu cobri muito pouco tempo, mas esse pouco tempo que eu fiz isso, eu me envolvi emocionalmente e eu acabei entendendo no futuro que eu não podia estar me envolvendo emocionalmente. Eu só tinha que reportar a notícia e pronto. Porque aquilo estava mexendo com a minha vida pessoal. A minha mãe já estava cansada de receber crianças de rua em casa, sabe? Mulheres abandonadas, sabe? Porque eu acabava levando para dentro da minha família esses problemas que eu via na rua. Até que fiz os cursos que eu contei para vocês, e aí realmente me tornei especialista, né, em economia e tinha muita facilidade de cobrir política por causa do meu conhecimento em direito. Então, naquele tempo, a gente procurava realmente ter uma gama maior de conhecimento, a gente ter uma postura diferente. Agora, era 100%? Não. Que as empresas tinham problema de pagamento? Tinha. Sabe? Ninguém pode negar. Mas aí vai da sua postura. Até que ponto você se vende como jornalista, entendeu? Para ter uma vaga de emprego. E até que ponto você diz, para aí, eu faço o melhor jornalismo para você, dona empresa, meu patrão. Eu faço o melhor que eu posso. O que você quer trocar? Você quer que eu faça apenas matérias que falem bem do seu cliente? E não um jornalismo real, que vai atrair realmente a audiência para a sua emissora ou o seu jornal, sabe? Nessa hora, eu dizia isso, por exemplo, na TV Vila Real, em Cuiabá, que é afiliada da Record.
Eu vivia esse tipo de situação, entendeu? Mas o Dorileu, que é o dono, o dono da TV, e eu também escrevia na época para o jornal A Gazeta, ele entendeu. O Dorileu é um cara muito inteligente. Ele entendeu que se ele enfraquecesse o jornalismo, a empresa dele não chegaria ao que é hoje. E eu peguei o começo, eu trabalhei na TV Gazeta, na época era a TV Gazeta, em 1993. Você tá entendendo? E essa história começou comigo, foi o meu questionamento, sabe? Porque eles colocaram um programa lá muito popular chamado Cadê Eles, né? Que existe até hoje. Sim. E esse programa é só sangue, né? Escorreram com o time. Então, quando começou a influenciar no Cadeia Neles a questão monetária, o programa começou a cair. Aí eu falei para o Dorileu, eu faço um bom jornalismo, eu sou a repórter mais conhecida de vocês, eu sou a repórter mais explicada do prêmio Jabuti, prêmio não sei o que, pelas minhas matérias. Mas você quer tirar isso de mim, que tá tirando da sua emissora? Não, né? Ele acabou entendendo. Passou a investir mais no jornalismo mesmo, em jornalismo pesadão, né, na TV Vila Real e no jornal A Gazeta, e chegou o que é hoje. Quer queira, quer não, é uma emissora que tem respeito no Cuiabá. Você tá entendendo? É um jornal que tem respeito. Todo mundo lê a matéria. Todo mundo sabe do que tem no Gazeta Digital. Sim. Mas precisou de ter essa postura lá atrás. E isso começou por jornalistas. Então, mostrando o Dorileu. Porque não foi só eu que falei isso pra ele. É claro, a gente formou ali uma patotinha da pesada, né? Pra poder reivindicar esse espaço. Então era eu, a Cida Montenegro, o Laudicera Guimarães, Taminha de Souza, e tantas outras pessoas. Que mostrando até essa visão que ele está batendo naquele momento não era adequada para a empresa dele crescer, ter credibilidade, sabe? Ter um ponto de audiência. Gente, o Cadeia Neles foi líder de audiência por 20 anos, né, velho? 20 anos! Entendeu? O jornal que eu fazia as matérias, né, mais especializadas na área de política e economia foi líder durante 25 anos. Aí como é que você vai questionar, sabe? É melhor então fazer um jornalismo bom, sério, e os esquemas financeiros deixa só por conta do patrão, sabe? Vou fazer a questão que eu vejo muito isso, que é o que eu vejo no jornalismo, na comunicação, nos meios de comunicação. É essa disputa por acessar a emoção da pessoa para segurar a audiência. Eu gosto de trabalhar muito uma questão de, no mundo que se briga por atenção, quem vence é aquele que conta a melhor história. Desde que a história seja verdadeira. Real. Desde que a história seja verdadeira. Porque aí, véio, tu tem o teu jeito de contar. E eu tenho certeza que é isso que encanta. Eu tenho o meu jeito de contar a mesma história. O Gersis tem um jeito dele. Cada público vai se identificar com o perfil que mais achar. Mas desde que a história seja... Vocês viram a garrafa de água do lado da estátua da Ema? Nós não podemos transformar isso aqui numa garrafa de cerveja e isso aqui num pato. E muitas vezes é isso que o jornalismo faz. Sim. Não, que ninguém gosta de água, gosta de cerveja, ninguém gosta de ema, gosta de pato, então eu vou falar que é pato. Não, é ema. E daí vai a nós contar uma história bem contada. Mas vou repetir, desde que seja verdadeira. Então, essa questão precisamos... Ai, que dó. Sério. Deixa eu só falar. Tá bom, então vamos deixar as considerações finais para si, convidado. Com certeza. Suas considerações. Tá bom. Que dó. Não, próximo. Com certeza. Nós vamos voltar já, mas vou convidar para aceitar a lei. Então tá. Nas minhas considerações finais eu digo o seguinte, que a gente tem que estar muito atento com o que se produz hoje como jornalismo. O imediatismo, né, o minuto a minuto e segundo a segundo das rápidas do furo, que vai para o site, que vai para a TV, que vai para o canal do YouTube, isso tudo tem embaralhado muito a cabeça das pessoas, porque nem sempre essas informações são responsáveis. A história do imediatismo está levando a muitos erros inclusive de julgamento das situações. Então, eu como jornalista das antigas, que resolveu vir para Lucas Rio Verde bater paz, sossego, E hoje é artesano.
Hoje sou artesã. Legal. Minha esposa também é artesã. Você sabe? Eu vim para cá para Desterro justamente para que eu não vivesse esse jornalismo estranho que passou a ser executado no nosso país, sabe? É preciso. Pais têm muita consciência na hora de deixar seus filhos acompanharem determinados comunicadores que se dizem jornalistas, sabe? Profissionais, mais cuidado ainda, porque eu acredito que todo bom profissional é aquele que zela pela sua profissão, sabe? Se um médico provoca um erro num paciente, sabe, numa cirurgia plástica, e ele trabalhou naquele momento bêbado, ele não cuidou da profissão dele. Assim também tem que ser o jornalista, você está entendendo? Então, assim, eu ao longo da minha carreira procurei desenvolver outras habilidades, sabe, dentro do setor de comunicação. Eu me tornei especialista em roteiros, né, de vídeos. E hoje aqui no Médio Norte de Mato Grosso, quer dizer, na verdade, tem vídeos, né, roteirizados por mim. E essa é a minha vida hoje, sabe? É ser artesã, ser roteirista, vivendo na cidade que eu e meu marido escolhemos. Eu inclusive, assisto toda vez que eu assisto ao roteiro que você fez sobre Lucas do Ferdinand Show. Ah, que bom. Que bom. Beleza, então? Beleza, muito obrigada pela oportunidade. E assim, a gente vai levando a vida. Hoje nós estamos na análise, graças a Deus. Suas considerações? Vou só chancelar o que ela falou. Selecionem muito bem a base da sua informação. Escolha muito bem quem fornece informação para você formar sua opinião. Gratidão pela audiência, gratidão por você estar aqui conosco nesse segundo episódio do Frente a Frente Cast e nos vemos semana que vem. Ronaldo, obrigado mais uma vez Abraço. pela parceria. Tamo junto. Lei, foi uma satisfação, um prazer ter você aqui e vai voltar de novo. Deixa eu continuar falando. Oi, A gente mata de estar convidado. quase. Tá intimado. Gente, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. Compartilha essa live para o assunto flui, toco. Você pode ser o melhor profissional que você for em tudo que você quiser. Alcance os mais altos voos que você puder. Seja use a teoria, viva a teoria e viva a prática da maneira mais profissional que você puder fazer. Mas quando você for tratar com uma alma humana, seja outra alma humana. Ficamos por aqui, até a próxima.